Questão 29. Calcule a razão da PG, onde A1 é igual a 3 raiz de 2 e o A8 é igual a 48. Não se deixe impressionar pelo primeiro termo conter um radical, ser 3 raiz de 2. Nada mudou, os cálculos serão os mesmos, o raciocínio será o mesmo de sempre. O A8, pela fórmula do termo geral, é o A1 vezes a razão elevada à sétima. Podemos simplificar o 48 com 3, vai dar 16. Vai ficar 16 igual a raiz de 2 vezes a razão elevada à sétima. O 16 ele é igual a 2 à quarta. E o raiz de 2 é igual a 2 elevado a 1 meio. Podemos reescrever o raiz de 2 na forma de potência com expoentes fracionário. Esse 2 elevado a 1 meio está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Vai ficar 2 à quarta dividido por 2 elevado a 1 meio igual a razão elevada à sétima. Temos aqui uma divisão de potências de mesma base, onde repetimos a base 2 e subtraímos os expoentes. Vai ficar 2 elevado a 4 menos 1 meio igual a razão elevada à sétima. Vai ficar, portanto, 2 elevado a 7 meios igual a razão elevada à sétima. Trazendo de volta para a forma de radical, vai ficar raiz sétima de 2 elevado a 1 meio igual a razão elevado à sétima. Cortando 7 com 7, vamos ter 2 elevado a 1 meio, que é a mesma coisa que raiz de 2, sendo a nossa querida razão. Questão 30 da UF, muito interessante, uma questão conceitual. Sendo x um número real não nulo, a soma do terceiro termo da PA x2x com o terceiro termo da PG x2x, enfim, é igual a... Conforme eu falei, a questão é conceitual. E por quê? Basta nós sabermos o que é uma PA e o que é uma PG. No caso da PA, é uma sucessão dos termos que vão sendo adicionados ou subtraídos de uma constante chamada razão. Para o x se tornar igual a 2x, é porque a ele foi adicionado o próprio x. X mais x, 2x, confere? Então a razão da PA vale x. Se a razão vale x, o terceiro termo será 2x mais x, 3x. Confere? No caso da PG, é uma sucessão onde os termos vão sendo multiplicados por uma constante chamada razão. Para o x se tornar 2x através de uma multiplicação, no caso da PG, ele foi multiplicado por 2. X vezes 2, 2x. Portanto, o próximo termo vai ser o 2x vezes 2, 4x. Ele pediu a soma do 3x com 4x, tal soma é igual a 7x. Fácil, não é verdade? Questão conceitual, como a próxima também será uma questão apenas envolvendo um conceito de PG. Questão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, 31. O número de prisões efetuadas
em um município do estado do Rio, aumentou nos 3 primeiros meses de 2003 em progressão geométrica segundo os dados constantes da tabela abaixo. Em março, o número de prisões efetuadas nesse município foi de... Quase todo mundo escreveu 210. Por quê? 150 mais 30, 180, 180 mais 30, 210. Maravilha, se fosse progressão aritmética. O pessoal não reparou que se trata de uma progressão geométrica. E numa PG, conforme vimos anteriormente na questão de cima, os termos vão sendo multiplicados por uma constante e não somados a uma constante. Não é verdade? Isso aí é reflexo dos estudantes, em quase sua totalidade, quererem decorar fórmulas, macetes, atalhos e não quererem entender os conceitos dos temas que eles estudam. Consequentemente, eles apenas decorando fórmulas não tem como ir muito longe numa questão de concurso. Ok? O que é uma progressão geométrica? É uma sucessão onde os termos vão sendo multiplicados por uma constante chamada razão. O objetivo é descobrirmos a razão. Se descobrirmos a razão, podemos encontrar o terceiro termo, quarto, quinto, enfim, quem ele quiser. Para você encontrar a razão de uma PG, já falamos isso várias vezes, basta pegar um termo qualquer, nesse caso nem há muitas alternativas, tem que ser o segundo termo, e dividir pelo primeiro. 180 dividido por 150. Vamos cortar os zeros e simplificar em cima e embaixo por 3, vai dar 6/5. Algum problema de a razão ser fracionária? Claro que não. Vimos na questão 29 que a razão deu raiz de 2, que é um número irracional. Agora, para você encontrar o terceiro termo da PG, pegue o anterior, que é o 180, e multiplique pela razão. Multiplique pelos 6/5, pela definição de PG, não é isso? Simplificando 180 com 5, vai dar 36. 36 vezes 6 não é 210, e sim 216. Questão 32 da AFA. Quanto devemos adicionar a cada um dos números k mais 3, k e k menos 2 para que, nesta ordem, formem uma progressão geométrica? Novamente, quanto devemos adicionar? Não sei, vou chamar de x. A cada um dos números k mais 3, ou seja, ele vai se tornar k mais 3 mais x, k, ou seja, ele vai se tornar k mais x, e o k menos 2, ele vai se tornar k menos 2 mais x, para que nesta ordem os 3 novos números, já com o x adicionado a cada um deles, formem uma progressão geométrica. E agora, como é que nós vamos sair desse emaranhado em que nos metemos? Você certamente se lembra que comentamos exaustivamente em PA que, dados 3 tempos consecutivos de uma progressão aritmética, o do meio é média aritmética dos vizinhos, não é isso? No caso da PG, ocorre algo similar. O do meio é média não mais aritmética, e sim geométrica dos vizinhos. Quer dizer, o do meio é a raiz quadrada do produto dos vizinhos. Isso que é média geométrica. Se um número é média geométrica de outros dois, então ele é a raiz quadrada do produto dos outros dois. Certo? Por exemplo, o 4 é média geométrica entre o 1 e o 16, porque o 4 é a raiz quadrada do produto entre o 1 e o 16. 1 vezes 16, 16, raiz de 16 é o 4. Ok?
Então nós podemos escrever que o termo do meio, k mais x, é igual à raiz quadrada do produto dos demais, k mais 3 mais x e k menos 2 mais x. Para facilitar o nosso cálculo bastante, vamos chamar o k mais x de y. Vai ficar y igual a raiz de y mais 3 vezes y menos 2. K mais x, y, k mais x, y mais 3 e y menos 2. Temos aí uma equação irracional. Vamos elevar ambos os membros ao quadrado para nos livrarmos do radical. Vai ficar y ao quadrado igual a y mais 3 vezes y menos 2. Desenvolvendo esse produto notável, ou se preferir aplicando a propriedade distributiva, vamos obter y ao quadrado mais y menos 6. Ok? Podemos cortar y ao quadrado com y ao quadrado. Vamos obter simplesmente 0 igual a y menos 6, ou seja, y igual a 6. Só que nós tínhamos dito que o y vale k mais x. Vamos trocar de volta um pelo outro. Escrever k mais x igual a 6. O objetivo é o valor do x. Portanto, o x vale 6 menos k. Novamente, para você entender, o do meio, k mais x, é a raiz quadrada do produto dos vizinhos, é a média geométrica dos vizinhos. Ou seja, é a raiz quadrada do produto entre o k mais 3 mais x e o k menos 2 mais x. Para facilitar o cálculo, chamamos o k mais x de y. Ficou y igual a y mais 3 vezes y menos 2, ambos sob a raiz quadrada. Elevando ao quadrado ambos os membros para esse radical desaparecer, ficou y ao quadrado igual a y mais 3 vezes y menos 2. Desenvolvendo este produto notável, ou aplicando distributiva, y vezes y vezes menos 2 e assim por diante, chegamos a y ao quadrado igual a y ao quadrado novamente, mais y menos 6. Corta quem puder ser cortado, ficou y igual a 6. Só que havíamos chamado de y justamente quem? O k mais x. Portanto, k mais x é igual a 6 e o x é 6 menos k.